Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje. E hoje, então, eu quero ler com você Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, onde fala da cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que nós aprendemos aqui? O quanto, é bonito nós sermos gratos, sabermos reconhecer aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, o que irá fazer na nossa vida, saber reconhecer que muitas vezes, Deus coloca pessoas para nos ajudar, Deus coloca pessoas no nosso caminho. Olha esses leprosos aqui, eles não podiam chegar perto das pessoas porque eles viviam afastados, geralmente em aldeias, em cavernas, porque eles eram considerados pessoas impuras naquela época. Então, imundos, impuros, dependendo da tradução. Eles não podiam chegar perto de ninguém. Eles ficaram de longe, clamaram, chamaram até Jesus de mestre. Tem misericórdia de nós, Mestre é aquele que ensina. Mas se realmente eles se eles tivessem sido gratos, eles teriam voltado. Porque provavelmente eles ouviram, que Jesus estava passando e se aproximaram. Pediram: tem misericórdia de nós, e Jesus disse: vão até os sacerdotes para que eles os examinem. E no caminho eles foram limpos, eles foram purificados. Somente um voltou, e você observou que foi um samaritano. Samaritanos e judeus, eles eram povos, que eles não se davam. Então o que aconteceu ali? Somente um estrangeiro voltou. Então isso nos mostra que ali haviam pessoas do povo de Deus, mas não voltaram para glorificar. E quantas vezes nós vemos isso se repetir? Pessoas estão dentro da igreja, recebem o milagre, mas não voltam para agradecer. Quando eu fazia parte de uma outra denominação, logo no início da minha conversão, eu me lembro que eu auxiliava nos cultos, de segunda-feira. E eu fazia o culto da manhã e o da tarde. Era o culto da prosperidade. E havia um casal ali que eu sabia quando eles estavam desempregados, porque era somente naqueles momentos em que eles iam até a igreja. Levavam a carteira de trabalho, iam 1, 2, 3 cultos no máximo. Eram abençoados e depois desapareciam, que nem ninjas. Sumiam. Passava um tempo, 6 meses, 1 ano, por aí. Eles perdiam o emprego, voltavam os 2 de novo para a igreja. E assim foi várias vezes. Por quê? A ingratidão não lhes permitia voltar nem sequer para testemunhar
voltar em um outro culto, né, num outro dia, até mesmo num domingo, e dizer: eu vim dar o testemunho que eu estava vindo na igreja, estava desempregado, mas Deus abriu a porta para nós. Então eles sempre deixavam essa brecha, essa porta aberta. A ingratidão, ela é uma brecha aonde deixamos aberta, né, dando acesso para Satanás agir. Então, quando Jesus disse ali, né, não foram 10 os limpos? Jesus perguntou: e onde estão os 9? Geralmente é assim, né? A minha mãe costuma usar um termo que 10 estão ali para te enterrar, te colocar no buraco, mas só um está ali para te estender a mão e te ajudar a sair dali. E infelizmente, né, tem situações que é assim. Só que nós devemos ser gratos a esta pessoa que nos estendeu a mão, que nos ajudou a sair, né, de uma cova, de uma situação difícil, nos deu apoio, chorou conosco, orou conosco. Nós não podemos ser ingratos, né? Eu achei muito bonito um dia na igreja, o irmão falando, né, que a gente tem o costume de pedir para aquele que pode levar 1 quilo de alimento, material de higiene, né, de limpeza, para montar uma cesta básica, nem que seja simples, né, mas para ajudar famílias que estão necessitadas. E aí o irmão disse: eu sempre ajudo, porque um dia minha família teve falta e Deus sempre levantou pessoas para prover, para nos ajudar. Nunca nos faltou nada, mesmo na escassez, Deus sempre proveu pessoas para levar até lá. Então é para você ver o valor da gratidão, é ser grato, porque num dia que você esteve necessitando, Deus usou alguém para te estender a mão, para doar uma roupa, para doar um calçado, para doar um alimento, para levar aquilo que você estava precisando. Então, nós precisamos ser gratos, né? Saber agradecer por tudo. Pessoas gratas, né? São generosas e jamais esquecem de honrar aqueles que lhes deram a mão. Aquela pessoa que te estendeu a mão, aquela pessoa que sempre esteve ali com você, né? Aquele amigo, aquela amiga, aquele irmão, aquela irmã, aquele vizinho, aquela pessoa que está ali sempre junto com você no dia mau, no dia bom, né? Aquela pessoa que nunca te abandona, mesmo longe, você pode ligar para ela e dizer: bah, estou passando por tal situação. Ela vai te ajudar em oração, ela vai fazer algo para te ajudar. E a gente vê que a atitude daquele único ex-leproso em voltar e reconhecer o que Jesus fizera, por ele abriu uma porta maior do que ele esperava, né? Os 9 ingratos se contentaram com a cura do corpo e perderam a salvação. Porque aquele que voltou, Jesus disse: pela tua fé você foi salvo. Porque ele reconheceu a soberania de Deus. Ele reconheceu que o poder de Deus foi liberado para ele. Que ele retornou para a sociedade, que ele retornou para sua casa, para sua família. De repente aquele homem tinha filhos, esposa, e tinha que viver afastado. Mas Deus, através da cura dele, ele levou a salvação para ele e para a família dele. Ou ele tinha, né, os pais, se ele não era casado, mas ele tinha a família dele para ele retornar. Negócios, de repente, para ele tocar. E ele estava vivendo ali numa situação de miséria. Mas Jesus devolveu a vida para aquele homem. Eu acredito que quando ele viu que ele foi curado, limpo, ele deve ter pensado todas essas coisas. Agora eu vou poder voltar para minha casa, vou poder voltar para minha família, vou poder voltar para a cidade. Não vou mais ser um miserável, um imundo, um impuro. Ele deve ter pensado assim: Deus me deu a vida novamente. Isso é ser grato.
enquanto os outros 9, eles poderiam ter feito a mesma coisa. Ter dito verdade, você tem razão, nós vamos voltar com você, não. Eles se contentaram só com a cura, que era o que eles queriam. Mas e o resto? Né? E, no entanto, quando nós renascemos em Cristo, somos novas pessoas. E nós renascemos para uma vida nova, uma vida que, além de expressar gratidão, também nos torna generosos. Porque a gente começa a olhar para o outro, não com um olhar de julgamento, mas a gente olha para as pessoas e tenta descobrir o porquê que ela está passando por como e por que ela está naquela situação. O que levou ela a estar ali. Não julgar ela, não condenar ela, porque nós não somos juízes. Nós precisamos orar, amar, perdoar, estender a mão, ser generosos, ser bondosos, como Jesus. E seja grato, pois com certeza Deus o fez prosperar em vários momentos da sua vida. Ele é o grande doador. Tudo que temos foi doado por Ele. As habilidades que hoje você tem e que lhe garantem a sua carreira profissional e o seu sustento, bem como a capacidade de aprender, tem a ver com o seu esforço, é verdade, mas lembre-se de que são os dons de Deus. Por isso que a palavra diz que bendito é o homem que confia no Senhor e na força do seu poder. E maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço. Porque nós devemos compreender o seguinte, a palavra diz que a nossa capacidade, ela vem de Deus. É Deus que nos capacita. É Deus que nos dá inteligência para ser médico, advogado, massagista, confeiteiro, padeiro, executivo, contador, administrador, enfim, secretário. Deus nos dá estas habilidades. São dons que Deus nos deu. Sempre em uma área você vai se destacar mais, porque esse é o teu dom, esse é o teu chamado. Então, Deus ele nos aperfeiçoa, Deus ele nos qualifica, Ele nos dá os dons para ser usados sempre em prol do reino. E por mais que nós temos sim o nosso esforço, né? De estudar, de buscar, mas é Ele que nos dá o entendimento, é Ele que nos dá a sabedoria. É Ele. Tudo vem dele. Então reflita. Quanto você está disposto a voltar a agradecer? Quais pessoas precisam receber uma ligação sua para ouvir de você palavras de gratidão pelo que representaram na sua vida? Quais são as pessoas que precisam? Quem sabe você se esqueceu delas, nunca mais ligou, nunca mais chamou ela, nem sequer no WhatsApp ali para perguntar tudo bem, como é que você está? Eu tenho pessoas que me ajudaram, de vez em quando eu mando uma mensagem, por mais que elas até possam custar para responder, porque eu sei as suas funções, mas eu mostro que eu me lembro delas, que eu me preocupo com elas, que eu amo elas e que eu sou grata por tudo que elas fizeram na minha vida. Então, nós temos formas de retribuir aquilo que um dia fizeram por nós. É ser generoso também, é ser bondoso. Nós precisamos estender a mão, porque que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o bem que você quer para você, você tem que desejar para o outro. Nós devemos ter empatia, saber nos colocar no lugar das pessoas. Nossa, eu acho tão triste, eu tenho uma amiga, né, que tem uma menina cadeirante, e ela chega nos lugares para estacionar o carro para descer com a menina, tem moto, tem carro estacionado. Pois é.
pessoas que não têm respeito, né? Ela chega lá, às vezes pessoas que nem são deficientes estão estacionadas na vaga e ela tem que estacionar longe e vir com a cadeira trepidando ali, né, nos paralelepípedos com a menina. Por quê? Falta de empatia, falta de amor, falta de generosidade, de bondade. Infelizmente as pessoas estão assim, egoístas, como diz a palavra, amantes de si mesmos, presunçosos. E a palavra diz que o amor de muitos esfriaria. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor, ser gratos. Como eu falei no devocional passado, não murmurar, não retroceda, não reclame. Faça como este leproso aqui que voltou, que agradeceu e que além da cura ele recebeu a salvação para ele e para sua casa. Então que Deus abençoe a tua vida. Grandiosamente seja grato. Todos os dias, quando você abrir os olhos, você diga: Jesus, gratidão por mais um dia. Gratidão pela vida, pela minha família, pela minha casa, pelo meu emprego. Às vezes você está reclamando do teu emprego e tem uma pessoa que daria tudo para ter o teu emprego e ter o teu salário. Olha quantas pessoas migraram de outros países, dos seus países de origem, e vieram para o nosso, foram para outros, para poder não passar fome e ver se ali eles conseguiriam uma oportunidade de emprego para sustentar suas famílias. E você tem saúde, você está reclamando, você está murmurando. Quantas pessoas vieram para cá com uma faculdade, mas aqui ela não é reconhecida? E estão trabalhando, gente, naquilo que veio. Abraçaram, são gratas, porque eles têm o dinheiro para poder mandar para sua família no final do mês, para sustentar sua família que está em outro país, está longe daqui. Às vezes aquela família eles vêm a cada 3, 4, 5 anos, porque eles precisam ficar numa empresa um determinado tempo para juntar o dinheiro da passagem, que é muito cara, para com o acerto e com as suas economias poder ir e ficar um tempo com a sua família e voltar de novo, ser contratado novamente, e assim eles fazem. E nós temos tudo aqui e só reclamamos, murmuramos, nada tá bom. Então reflita nisso. Se o Espírito Santo nos deu esta palavra, é para nos corrigir de algo, nos advertir, porque lá na frente nós vamos sofrer as consequências da nossa ingratidão. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha abençoar elas, Pai. Abrir o entendimento. Que essas pessoas, Senhor, sejam gratas, aprendam a ser gratas, ser generosas, a ter um coração bondoso e generoso, igual ao coração de Jesus. Como diz aquele louvor, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, Pai, que seja assim. Que estas pessoas olhem dessa maneira, sintam dessa maneira, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.